Olá, tudo bem? Meu nome é Libero Alves e eu estou aqui para tratar hoje do tema que é um terror para a maioria dos OABeiros, que é o controle de constitucionalidade. Mas antes eu gostaria de pedir permissão para contar a você uma simples analogia. Vamos lá, imagine que temos uma grande empresa que é de nível nacional. Essa grande empresa, para se organizar, ela tem um regulamento geral. Esse regulamento descreve várias coisas como condutas, normas de procedimento para os funcionários desta empresa. E esta empresa ela cresce e tem também filiais em todo o país. Para organizar e liderar esses locais de trabalho, né, essas filiais, nós temos a figura de um gerente, certo? E ele gerencia quem? Ele gerencia a funcionários. E o que acontece quando, por exemplo, algum desses funcionários comete algum erro que é contrário ao regulamento, às normas desta instituição? O que acontece é que é papel desse gerente averiguar e vendo, né, notando que aconteceu de fato um certo deslize por parte do funcionário, puni-lo e desfazer provavelmente o ato que ele cometeu. E o que é que eu quero dizer falando dessa analogia numa aula sobre constitucional? É que basicamente o controle de constitucionalidade é a mesma coisa. No controle de constitucionalidade nós temos também a grande empresa que é o Brasil, a federação. Nós temos um regulamento geral, regras que possuem regras bastante importantes, que é a nossa Constituição Federal. Nós temos os funcionários, que são os poderes, né? E também temos um gerente, que analisa os atos dos seus subordinados em tese para ver se estão de acordo com esse regulamento, que no caso é o Supremo Tribunal Federal e também os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, o controle de constitucionalidade, ele é um instrumento pelo qual o Poder Judiciário avalia se há compatibilidade de determinadas normas e atos com a Constituição. Se tem, eles são, né, reputados como constitucionais. Se não tem, eles são chamados de inconstitucionais. E aí a gente tem que entender que existem basicamente duas principais espécies ou dois principais sistemas do controle de constitucionalidade, que é o difuso, ou americano, e o concentrado, ou europeu. E o Brasil, como é bastante original, resolveu aderir aos dois. Então nós temos no Brasil o sistema misto. Mas, Libero, o que bendito é o controle de constitucionalidade difuso. É só você observar o radical da palavra. Difuso, difusão, geralmente está associado a algo que é bastante abrangente, bastante amplo. Isso não é à toa aqui no sistema concentrado, no sistema de constitucionalidade que tem como nome difuso. Porque aqui também há uma difusão de o quê? De órgãos, de pessoas que realizam esse controle de constitucionalidade, que são exatamente as pessoas investidas de jurisdição que fazem parte do Poder Judiciário, quais sejam, desde o juiz de primeira instância até mesmo chegar a ministros dos superiores tribunais. Então, o controle difuso é exatamente esse, porque ele é realizado por todo o Poder Judiciário. E ele tem uma característica que é chamada expressão em concreto. E por que ele é chamado de inconcreto, Libero? Ele é chamado de inconcreto porque, basicamente, ele é realizado não de forma totalmente focada na inconstitucionalidade ou constitucionalidade de um ato ou de norma. Basicamente, o que acontece aqui, pessoas elas vão ao judiciário para poder, né, se cobrar, para poder cobrar, executar dívidas, cobrar dívidas uns dos outros. E quando elas estão fazendo isso nas diversos tipos de áreas, nos diversos tipos de ação, uma das coisas que elas alegam é exatamente a inconstitucionalidade de um ato, de norma, de alguma coisa que está na legislação ou nos atos dos poderes. E por isso que ele é chamado de inconcreto, porque ele é realizado com base em casos concretos. Ou seja, não é necessariamente o foco dessas ações que seja declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um ato ou de uma norma, mas sim acontece de forma, sabe, subsidiária, subjacente, por quando as partes elas pedem que o Poder Judiciário assim o faça. E é por isso que desde um juiz de primeira instância até do ministro do Supremo Tribunal Federal pode realizar. E quais são os limites dos efeitos da decisão, seja de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade? Nós temos que concordar que seria uma baita de uma bagunça se os efeitos fossem bastante amplos. Já imaginou se alguém fizesse, por exemplo, aqui, entrasse com ação aqui em Santa Maria da Boa Vista relacionada a alguma cobrança de uma dívida e alegasse que alguma coisa no contrato era inconstitucional. E aí o juiz declarasse que aquilo é inconstitucional de verdade. Aí daqui a 5 minutos, um juiz lá no Acre, no Mato Grosso do Sul, ele decide que essa lei é constitucional.
o que aconteceria? Nós teríamos uma verdadeira bagunça, né? Um verdadeiro bota casaco, tira casaco. Então, por ser um controle relacionado aos casos em si, os efeitos da decisão são adstritos às partes do processo. Então, se o juiz decidiu na primeira instância, na segunda instância, a decisão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade só vai ter efetividade no caso levado ao Poder Judiciário por aquelas partes. Líbero, e qual é a diferença deste para o concentrado? Gente, de início, por que a gente tem esse segundo sistema com o nome concentrado? Sistema, né, de avaliação, sistema de controle de constitucionalidade concentrado. Lembra também da questão da expressão. Quando a gente está falando de concentrado, a gente está falando de quê? De coisas que estão juntas, únicas, em um só local. E por que que isso é importante? É porque, diferente do difuso, que é amplo, vários órgãos realizam esse controle, aqui nós temos, em regra, apenas um que faz o controle, que é o nosso querido Supremo Tribunal Federal. Mas aí a gente tem que entender uma coisa, que diferentemente do caso dos difusos, onde você há uma questão daquela expressão em concreto de casos relacionados à realidade prática, aqui não. Aqui há uma característica chamada de abstrata, que é no sentido de que está mais no campo de ideias do que no campo prático. Como assim? No controle no sistema de controle de constitucionalidade concentrado, o foco principal é saber se o ato ou se a norma são constitucionais ou não. Ou seja, está mais no campo ideário, no campo das ideias, no campo da norma e do ato em si serem ou não compatíveis com a Constituição, e por isso são a principal causa das ações. E são as ações exatamente os meios pelos quais, né, os legitimados podem adentrar e solicitar que o Poder Judiciário, na pessoa do Supremo Tribunal Federal, ele possa dizer se aquela norma, se aquele ato é constitucional ou inconstitucional. E eu falei uma coisa aqui que eu disse que você não, né? Por quê? É porque, diferentemente do primeiro caso, não estamos falando de ações que você entre na primeira instância, na segunda instância. Não, estamos falando aqui do Supremo Tribunal Federal julgando coisas que têm uma abrangência bastante grande e dizendo se aquilo é constitucional ou inconstitucional. Então, haja vista a importância da matéria e a importância também do próprio órgão, que não anda julgando qualquer coisa, não é a casa da mãe Joana, nós temos que entender que não é todo mundo que pode acionar, senão seria uma bagunça. Do nada eu acordei, ai, que vontade de acionar o STF com um ADIM. Não é assim. Então os legitimados eles estão descritos no artigo 103 da Constituição Federal e são eles os privilegiados que poderão sim acionar o STF para dizer se aquela norma, aquele ato são constitucionais ou não são. E aí a gente tem que entender o seguinte, se o STF ele está falando de uma coisa que tem relevância social, política, jurídica, se são pessoas únicas e privilegiadas que podem acionar por meios únicos, né, as ações ADIM, ADO, ADC, ADPF, então você também tem que entender que, por ser um momento único e de importância única também para o país em si, temos que concordar então que os efeitos eles vão ser mais abrangentes. Então, em outras palavras, o que é dito, realizado, sentenciado, decidido no controle de constitucionalidade concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem uma abrangência maior em seus efeitos. Em outras palavras, vai ter uma vinculação mais ampla e vai também se aplicar a diversos casos, não apenas na aplicação de leis, na continuidade de atos, mas também em relações sociais que são advindas deste. Então, basicamente, ele é único e por isso os efeitos eles são bastante amplos. E aí, para terminar, eu gostaria de dar aqui para você uma dica de ouro. Porque é o seguinte, geralmente esse controle de constitucionalidade, como eu disse, ele é feito sobre atos ou normas. Seja normas, por exemplo, do Poder Legislativo Federal, o Congresso Nacional, ou até mesmo estadual, municipal, a depender de qual ação a gente está falando, obviamente. E depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Então, haja vista que a gente está falando disso, muitas vezes alguém pode se perguntar e se confundir achando que o Poder Legislativo ele vai ficar vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal. Embora esse poder de dizer se é constitucional ou inconstitucional tenha efeitos, né, tenha aplicabilidade, a regra de ouro que eu digo aqui para você, que provavelmente pode cair nesse exame novamente, como já tem caído em outras vezes, é que não há vinculação do Poder Legislativo na sua função de legislar. Líbero, eu não entendi. Você lembra quando o STF, recentemente, se eu não me engano, em 2017, declarou como inconstitucional a vaquejada?
O legislativo, não se conformando e também sendo pressionado pela população, fez o quê? Editou uma emenda à Constituição que dizia que a vaquejada e outras atividades culturais de mesmo nível, mesma essência, eram sim constitucionais. E isso passou a valer. Então, em outras palavras, embora possa declarar-se constitucional ou inconstitucional e vincular o poder executivo e também o próprio poder judiciário, as declarações, as decisões em série de controle constitucional, controle de constitucionalidade concentrado feito pelo Supremo Tribunal Federal não vincula o legislativo, ou seja, ele não está amarrado e pode sim editar normas que contrariem esse entendimento. Então, gente, é basicamente isso. Muito obrigado e um grande abraço.